Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Café com a Pastora. Essa tarde nós continuamos nas nossas reflexões a partir do livro do Mark Murdock, 31 Segredos para Ser uma Mulher Inesquecível. E nós estamos no sexto segredo essa tarde e mais uma vez eu te convido a pegar o seu caderno, anotar as frases, o que falar mais forte com você, para que você possa ler novamente depois, relembrar. E ter o coração aberto para que Deus possa continuar falando com você. O propósito é que nós nos tornemos mulheres inesquecíveis e há um potencial dentro de cada uma de nós que ele vai ser utilizado por Deus para abençoar outras pessoas, e abençoar as nossas vidas também. Então, eu quero te convidar para mais uma reflexão, mais um segredo, e que você possa se despertar a partir daquilo que tem sido ministrado, a partir da vida de Ruth, para que você entenda que todas nós somos mulheres inesquecíveis, Podemos ficar por algum tempo acomodadas ou achar que a nossa vida não vai fazer sentido, ou não faz sentido para alguém, mas ela sempre faz sentido para alguém. Deus criou com propósito, E o Criador, ele sempre cria para resolver problemas, como nós vimos no segredo passado. Então, você está aqui não é por acaso. E hoje eu quero reforçar a sua fé e te dizer que Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem uma conquista para a sua vida, tem algo para fazer através de você. E o sexto segredo de uma mulher inesquecível é que a mulher inesquecível faz o seu desígnio uma obsessão. Ela vive por aquilo que ela foi chamada a fazer. E eu quero contar uma história de uma mulher. O nome dela é Dolores. E ela foi uma mulher simples, ela era negra. E com muita dificuldade ela criou seu filho e ele tinha uma habilidade com esportes muito forte. E ela investiu todo o seu tempo nisso, ela investiu nele e ela fez daquilo o desígnio dela. Ela veio para abençoar a vida do seu filho, ela veio para transformar a vida do filho dela, fazer com que ela se tornasse diferença no mundo e fizesse diferença. E ela não mediu esforços, ela não se preocupou com ela, ou com a simplicidade dela, ou com o que as pessoas iriam achar dela. Mas ela entendeu que aquele era o propósito da vida dela. Era resolver o problema, ser bênção na vida do filho. E ela lutou com unhas e dentes. E o filho dela se despontou, nos esportes. Ele é dos Estados Unidos, jogava basquete. E vocês podem conhecê-lo chamado por Michael Jordan. O Michael Jordan teve uma carreira fantástica. E muito dela graças à sua mãe, que se posicionou, ela lutou pelos melhores contratos, melhores patrocínios, e ela fechou um contrato com a Nike, que foi um contrato histórico, uma mulher fechou um contrato, que eram homens que faziam isso, e ela fez uma negociação que mudou a vida dele e de todos os outros atletas que vieram a partir dele, porque na negociação existe um patrocínio que ia para o jogador, e eles criaram um produto com o nome do Jordan, E ela conseguiu uma negociação que até hoje ele recebe porcentagens a partir das vendas desse produto. Então eu quero te dizer, se tem alguma coisa que arde no seu coração, talvez seja um negócio, talvez seja cuidar de alguém, talvez seja ajudar alguém, talvez o seu chamado seja para falar sobre a vida de alguém. Não se acanhe, não ache que isso é impossível, não ache que... Como ela pode ter achado? Fala, cara, como que, essas pessoas vão fazer um negócio de milhões de dólares, um contrato comigo? Não era nem um advogado que estava lutando pelos direitos, era a mãe lutando pelos direitos do filho dela. E ela conseguiu. E eu quero te dizer que quando você faz o seu desígnio, o seu propósito, uma obsessão, você vai conquistar. Se você quer se tornar talvez uma empreendedora, comece a estudar, comece a se preparar e lute por isso. Lute por aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente você quer ser talvez uma advogada, comece a estudar. Talvez você quer ter uma especialidade que todas as pessoas vão te reconhecer a partir dela. Comece a estudar, comece a se preparar. Comece assim, tudo que você viver seja em prol daquilo. Para que as pessoas, quando olhar para você, elas vejam para que você foi chamado. Não deixe as distrações te tirar do foco, mas que você possa se manter firme, como Ruth se manteve firme naquilo que você quer fazer. Que não tenhamos um pensamento dobre, um coração dobre, que pense em uma coisa, de repente depois já está fazendo outra. Não, foque, tenha foco na sua vida. Experimente escolher uma coisa e se matar por ela, fazer tudo que for possível, se esmerar em fazer aquilo. Porque quando a gente se torna melhor naquilo que nós queremos fazer, não só o nosso nome fica conhecido, mas Deus é glorificado através das nossas vidas.
E ele não tem coisas que nós achamos que Deus tem para nós. Ele tem muito mais do que nós pensamos. Pode ser que o potencial da sua vida, o chamado que Deus tem para você, você ainda não realizou por medo, por insegurança, por achar que talvez as pessoas, o que elas vão pensar de mim, né? Thomas Edison, o inventor, né, o grande inventor, ele passou por muitas tentativas até conseguir realizar o seu sonho, né? E a mãe dele teve grande influência, acredito que você já tenha ouvido falar da história dela. Ela levava ele à escola e, por fim, os professores enviaram uma carta para ela dizendo que ele não tinha nenhuma possibilidade de continuar lá, ele não tinha habilidade, ele não é inteligente. E ao ler a carta, ela não falou pro filho isso. Ela disse, olha, você é muito inteligente, eles não conseguem te ensinar, eu vou te ensinar em casa. E ela ensinou ele. E ele foi o inventor dos inventores, ele marcou a geração. Até hoje nós desfrutamos de invenções que ele fez. Porque uma mãe não desistiu. E ele um dia, mexendo em casa, nos seus livros, ele encontrou a carta que a professora tinha mandado. E ele se emocionou muito porque a mãe dele nunca deixou ele ser visto daquela forma. Talvez o seu chamado é ser usada para ajudar pessoas a se encontrarem, porque elas estão perdidas e muita gente tem falado sobre elas coisas que elas não são. E talvez elas até tenham acreditado, talvez Deus vai usar você para fortalecê-la naquilo que Ele tem para ela, não o que as pessoas falam sobre ela. Deus pode te usar para encorajar, Deus pode te usar para empreender, Deus pode te usar para ser mãe, mas você vai ser conhecida por algo que você faz, seja ele bom ou seja ele ruim. Então nós precisamos ficar atentas porque tudo que nós escolhemos fazer, tudo que nós escolhemos marcar, isso vai ficar registrado na história. Isso vai trazer uma marca muito importante para o mundo. Isso é se tornar uma mulher inesquecível. É você se matar, ter obstinação em fazer aquilo que está no seu coração. Porque do mesmo jeito que Thomas Edison ficou conhecido pelas invenções, Adolf Hitler ficou conhecido pelo seu genocídio, por matança de milhares de pessoas. Então tudo que nós escolhemos para fazer e fazemos, seja ele bom ou ruim, nós vamos ser conhecidas por isso. Então que possamos fazer coisas boas, que possamos nos esmerar em fazer aquilo que pode nos trazer benefício para quem está perto de nós. Né? Talvez seja tendo um negócio, talvez você está sendo chamado a fazer a empreender em alguma área que você talvez não tenha experiência, mas essa tarde, com essa reflexão eu quero te dizer que você pode sim. Se Deus está te chamando para fazer isso, vá, mas vá com coração, vá com tudo, não vá com meia parte sua. Se der certo eu continuo, se não der eu vou fazer outra coisa. Não, tudo que você receber para fazer com as suas mãos, faça como para o Senhor. Faça da melhor maneira possível, faça o melhor possível. Me lembro de uma entrevista com a Gisele Bündchen, ela falando que se ela fosse lavar um banheiro, seria o banheiro mais limpo que você veria na sua vida. Porque tudo que ela ia fazer, ela fazia perfeitamente. Foi como ela foi ensinada a ser. Tanto que ela tornou-se uma supermodelo, uma Amber Model, que se destacou como modelo, como nenhuma outra modelo antes. Porque tudo que ela ia fazer, ela colocava o coração. E essa tarde, com essa reflexão, eu quero dizer que se você ainda não colocou o coração no que você está fazendo, não vai dar certo, não vai funcionar. Não como Deus gostaria que funcionasse para você. Então comece a olhar como uma coisa que Deus entregou para você e faça de coração. Faça conforme as suas forças, mas também como se fosse para o Senhor. E não olhe para quem você está fazendo, mas olhe por quem você está fazendo, que é para Ele. Então assim, que possamos ser assim como Moisés, que foi lembrado pela sua fé, né, que escolheu não ficar no palácio, que poderia ser confortável para ele, mas ele escolheu sair de lá e não ser chamado filho de Faraó, porque ele tinha um propósito. Ele escolheu viver aquilo. E muitas vezes, assim, nós achamos que não tem, mas tem. Deus tem um propósito para a sua vida. E não existe um plano B. Nós temos um plano que nós fomos criadas para ser. Então, que a gente possa focar. Foque naquilo que Deus te deu, nas capacidades que Deus te deu. E comece a exercer aquilo que Ele já colocou no seu coração. Comece a praticar as atividades que você já tem habilidades. Se você é comunicativa, se você tem facilidade em administrar, facilidade em governar, facilidade, talvez sua área seja política, talvez sua área seja administrativa, né? Nós mulheres podemos alcançar lugares onde nós quisermos alcançar e onde Deus quer nos colocar, seja como juíza, seja como deputada, seja como vereadora, seja como administradora.
todos os lugares eles podem ser alcançados por mulheres que têm um propósito a ser cumprido naquele lugar. Então, se você já teve alguma dúvida, que de repente você achou que seu chamado estava relacionado só a uma igreja, eu quero dizer para você que isso não é verdade. Deus não nos chamou para ficar dentro de uma igreja, Ele nos chamou para que a gente fosse para fora. E é lá que nós testemunhamos sobre Ele. Então Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar em lugares que Ele precisa que você esteja. Vai ser lugares que você pode não imaginar. Talvez você já esteja ocupando, mas não tenha se posicionado como uma mulher que pode levar transformação para aquele lugar. Mas que Deus nos dê a graça, né? Que o Espírito Santo possa nos capacitar e que a gente foque naquilo que Ele tem nos dado. Use as suas habilidades, use as suas competências, porque Deus te chamou para cumprir um projeto. Ele está aguardando por você. Se posicione, tenha foco, não perca o foco, não tenha um plano B. Tenha sempre o plano prioritário, o plano mestre, que foi Deus que planejou para você, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu habilidades para cumprirmos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, não nos deixe enganar mais em atividades, em distrações, mas que possamos entender que fazer a sua vontade está muito além de um prédio, que está muito além daquilo que nós achamos que seria, Pai, cumprir o seu propósito. Que seria numa igreja, que seria junto de pessoas que já estão envolvidas no corpo, mas o Senhor nos chamou para fora. E que nós possamos usar, ó Deus, as nossas habilidades como capacitação do Senhor para cumprir. Onde quer que o Senhor tenha nos colocado, seja numa empresa, seja na política, seja em casa, seja onde for, mas que o Senhor nos abra os olhos, que possamos, ó Deus, ter obstinação, Senhor, ter certeza, ter foco em fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que o seu nome possa ser glorificado. Que o Senhor nos fortaleça e que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Amém. Um grande abraço, até amanhã às 15 e aguardo por vocês. Se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Grande abraço, com Deus.